elenco aqui um rol de crimes que, apenas para ilustrar a variada tipologia punitiva quando se trata de agressões às mulheres. Nós temos desde o crime de feminicídio, passando pelo de lesões corporais, nas suas diversas formas, lesão corporal, portanto, né, e estupro, ameaça, crimes contra a honra, né, calúnia, difamação e injúria, e descumprimento de medidas protetivas de urgência, que foi uma conquista recente, a partir de uma linha jurisprudencial que se firmou nos tribunais superiores e que tornava menos efetiva essa proteção. Então, foi necessário que os movimentos feministas e os grupos que apoiam essa causa fizessem uma pressão sobre o poder legislativo federal para que tivéssemos, então, um tipo penal nesse sentido, como é o caso também do feminicídio, evidentemente, né? E ainda com uma figura aparentemente menos importante, que é a perturbação da tranquilidade, digamos, das mulheres, né? Qualquer tipo de manifestação ofensiva, seja a sexualidade, seja a tranquilidade, também encontra previsão na lei de contravenções penais. Vejam que, dentre os atendimentos realizados em 2015, no Ligue 180, que é um instrumento importantíssimo de proteção, de prevenção de crimes, cerca de 10% se referem, ou se referiram, né, a relatos de violência contra as mulheres. Destes relatos de violência, 50% corresponde à violência física, 30% à violência psicológica, 7% violência moral, 2% violência patrimonial e 4% violência sexual. Então, existem vários modos de se praticar violência, não é apenas a violência física. Quando se agride a honra de uma mulher, quando se destrói o seu patrimônio, quando se realizam atos de perseguição, de ameaças, se atinge a estabilidade emocional das mulheres, enfim. E a própria violência sexual, que não deixa de ser também um grave modo de se ofender a dignidade, a liberdade sexual das mulheres. Temos que considerar também que esses números são sempre números, digamos, tímidos, incrivelmente tímidos, porque, sobretudo no que diz respeito aos crimes de natureza sexual, há uma imensidão de crimes que sequer são notificados. Porque, evidentemente, muitas vítimas de crimes, e eu não me refiro apenas a crimes de natureza sexual, mas, sobretudo, estes, né, têm uma dificuldade, claro, de se expor, de relatar o que aconteceu, enfim, um bloqueio emocional e uma descrença quanto ao efetivo resultado do seu relato. Então, estima-se, há um estudo nos Estados Unidos que estima que apenas 10% de todos os estupros cometidos são efetivamente denunciados, o que sinaliza no Brasil para uma quantidade que se aproxima a 500 mil estupros anuais, visto que os dados indicam aí em torno de 50 mil estupros praticados anualmente no Brasil. Estupro, né, que é uma conduta das mais graves, e não estou aqui me referindo a outros atentados à liberdade sexual das mulheres, que também têm uma dimensão muito importante. Mas ainda quando isso se refere a crianças e adolescentes, né, que nós vamos tratar já sobre isso. São crimes praticados geralmente nos ambientes domésticos, né? Uma quantidade muito grande de crimes praticados no ambiente doméstico por pessoas, por familiares, que seriam aquelas que justamente deveriam proteger a vítima. Vejam que este é um exemplo de uma sinalização do Poder Judiciário para reduzir, digamos assim, o número de crimes praticados em situação de violência doméstica. Aqui é uma decisão que tornou mais efetivo, uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que tornou mais efetiva a punição de autores de crimes praticados contra a mulher, afastando da lei
da Justiça, das varas de violência doméstica, a incidência dos institutos despenalizadores da Lei 9.099, que são basicamente a transação penal e a suspensão condicional do processo. E eu ainda vejo que há uma resistência muito grande quanto a isso, porque nós temos uma ideia, que não é de todo inadequada, de que um bom acordo sempre é melhor, de que a solução consensual é sempre mais vantajosa. Mas isso na justiça que retrata a violência doméstica é algo muito problemático, porque nós sabemos muito bem que quando se denuncia um agressor, geralmente o marido, o namorado, o ex-companheiro, enfim, passa a haver uma série de consequências em relação a isso, consequências patrimoniais, econômicas, né, enfim, dificuldades até da pessoa prover a criação dos filhos, dificuldades emocionais, porque aquele sentimento de posse, de domínio, continua a existir. É o agressor que continua a se achar no direito de regular a vida da esposa ou da ex-companheira. E isso se converte em ameaças, se converte em veladas ou explícitas ameaças, ou muitas vezes a própria família, na melhor das intenções, tenta disfarçar ou minimizar ou passar um pano sobre aquela situação, um aconselhamento que seria razoável até, mas que, na verdade, vai propiciar, muitas vezes, uma suposta reconciliação que não é duradoura. Porque quem agride uma mulher, geralmente não o faz apenas uma vez. E, geralmente, a agressão à mulher é precedida de atos menores. Tudo começa com pequenos desrespeitos, ofensas, supressão de determinados direitos, enfim, violências menores que vão progredindo quando não há um basta para isso. E quando se chega ao ponto de agredir uma mulher, esta covardia, que é inominável, tende a se repetir. Então, ainda que haja um acordo que elimine uma ação penal, né, que resulte em uma composição, isso é um paliativo. E, por esse motivo, a jurisprudência, seguindo os ditames da lei, passou a não aceitar mais essa incidência dos institutos da Lei 9.099. Nós temos hoje também uma súmula importante do STJ que dispensa a coabitação entre autor e vítima para que se configure a proteção da Lei Maria da Penha. Ou seja, não importa se as pessoas não convivem, não importa se deixaram de conviver, o que importa é a situação de vulnerabilidade, a situação de domínio, de prevalência de relações, né, de poder, que fragilizam quase sempre a mulher diante do seu companheiro ou ex-companheiro. E daí é possível, inclusive, haver uma violência também entre pessoas que não necessariamente marido e mulher, enfim, companheiros também, entre irmão e irmã. Nós já temos situações, recentemente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou, que é uma tendência também, a incidência da lei quando se trata de vítima, sendo vítima uma pessoa transgênera, né, enfim, que também é merecedora de proteção pela lei. O sujeito ativo, portanto, pode ser tanto homem quanto mulher, né? Essa decisão aqui, já até antiga, da terceira sessão do STJ, de 2008, dizendo que o sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. E hoje eu acrescentaria, com a tendência de também ser o transexual, o transgênero. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade. Agora eu passo para um ponto que, a meu ver, e para mim, pessoalmente, é o mais angustiante. É o estupro de vulnerável, que é uma situação muito comum na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é algo que as senhoras e os senhores não podem dimensionar, porque nós temos uma aplicação nacional e, portanto, recebemos casos do Brasil inteiro. O que ainda acontece por esse Brasil afora é algo de corar, é algo realmente de envergonhar, não só pelos crimes em si, que são atitudes individuais de pessoas, enfim, que são capazes de cometer crimes contra crianças indefesas. Mas, muitas vezes, o que me cora de vergonha é a reação das instituições. Né? Vou dar um exemplo. É claro que não vai ser possível lermos tudo, mas este caso que nós julgamos, deixa eu ver que ano que foi em 2015, retrata uma situação que é muito comum, de uma violência travestida de um consenso social, de uma aceitação social. Nós vemos casos de jovens que se relacionam sexualmente, claro, isso faz parte hoje dos costumes sociais, etc. Mas é incrível vermos que ainda aceitamos pessoas adultas, de 20, 25 anos, 30 anos, até mais, se relacionando com crianças, ou mesmo adolescentes. Nós tivemos esse caso que foi julgado, em que uma pessoa que tinha 25 anos se relacionava com uma menina de 8 anos. O mais incrível não é isso, é que esse relacionamento era permitido pelos pais, porque diziam que no início, os próprios, o casal, né, digamos, não sei se pode chamar isso de casal, dizia que no início eram só beijos e abraços. Um homem de 25 anos beijando e abraçando uma menina de 8. E que as relações sexuais começaram com 11 anos. Quer dizer, tecnicamente ainda era, e essencialmente ainda era uma criança. Né? Pela lei, ela passaria a ser adolescente com 12 anos. Nós recebemos um abaixo-assinado, quando fomos julgar esse caso, da comunidade, enfim, uma pequena cidade do interior, pedindo para absolver o réu, porque todos conheciam uma boa pessoa. Então, é chocante isso, porque é algo que parece que faz parte da nossa cultura, de tal maneira que isso se naturalizou, essas relações, né, entre adultos e crianças, porque a criança nunca foi protegida como tem sido atualmente, a partir, sobretudo, da Constituição de 88. Então, é preciso que nós analisemos o que nos levou, com o passar dos anos, a aceitar esse tipo de comportamento. Será que ninguém hoje sabe que não se pode ter qualquer contato libidinoso com uma criança, com um adolescente, mesmo que ela queira? Nós encontrávamos jurisprudência que dizia que a criança era prostituta, e que, portanto, não havia mais o que proteger. Nós encontramos jurisprudência que ainda diz às vezes, a gente encontra um caso ou outro, que a vítima procurou, né? Nós tivemos um caso, eu não gosto de dizer de onde é, mas porque eu não acho assim que seja problema de um estado ou outro. Nós tivemos um outro caso de um padrasto que mantinha relacionamento sexual com a sua enteada. Ele dormia num quarto à noite com a esposa, saía na madrugada e ia se relacionar com a menina. E a absolvição dele, na origem, se deu porque a vítima, né, no caso já era adolescente, ela tinha 13 anos, dizia que gostava do padrasto e que era que o procurou. E que por causa disso, tudo bem, então, né, não vamos punir o padrasto que se relacionava sexualmente com a esposa. Então, esses são alguns exemplos, né, mais para frente tem um outro caso que eu acho que ainda está mais adiante. Boa hora, ministro, veio a lei proibindo o casamento infantil. Não sei até que ponto vai nos ajudar muito nessa coisa, não pode mais casar menor de 16 anos. Mas, pelo menos é um caminho, né, de mudança de cultura. Tem essa questão, de Madalena, é uma questão que ainda temos, eu não sei como, mas temos que avançar, por quê? Tem uma outra questão, que é a do relacionamento entre dois jovens que realmente se amam.
E muitas vezes o rapaz tem 17 anos, começa a namorar uma menina de 11, 12, ele completa 18 anos, continua se relacionando, e aí o que fazemos com isso? Pela lei isso é estupro. É estupro. Mas há... Já era. Era um ato infracional equivalente a estupro. Então, em alguns países, né, nos Estados Unidos mesmo, existe o que eles chamam de Romeo and Juliet Law, né, lei de Romeu e Julieta, vamos dizer assim. Porque lá as punições são severas, mais até do que aqui, e eles estabeleceram pelo menos alguns regramentos, alguns limites. Então, eles exigem que, por exemplo, não haja uma diferença de idade maior do que 3 anos, se não me engano. Claro que cada estado lá tem uma legislação específica. E também estabelece uma idade máxima para o agente, né? Não se poderia admitir que uma pessoa de 40 anos namorasse com uma de 13 e dissesse que há um amor ali e que, portanto, não vai ser punido. Então, mas é algo que também, lá no STJ, nós temos uma resistência que eu sinto de identificar essa gravidade, que, neste caso, fica escondida pelo sentimento, né? É uma realidade, é um sentimento que estaria envolvido. Então, como julgar um caso desse? É algo muito difícil. E eu acho que nós parodiando aqui um colega do Supremo, nós temos um encontro marcado com essa questão. Não sei como é que nós vamos decidi-la, né? Não raro, abusadores sexuais... Liga essa TV para mim, por favor, que eu estou com dificuldade de ler aqui. Sexuais insistem em afirmar que a vítima, na época dos fatos, aparentava ser uma mulher com mais de 14 anos, que ela teria afirmado ser maior de idade. Essa questão do erro de tipo, né? Que é outra defesa muito comum. Depois que a coisa explode, né? Não, mas a menina tinha um corpo de mulher, aparentava já ter 18 anos. Então, nós temos, ou então ela estava sob efeito de álcool, como se a pessoa, por estar embriagada, passasse a não ter mais nenhum tipo de justificativa para aquela conduta. Então, nós temos que ter esse cuidado para que o erro de tipo não se transforme numa desculpa para a aceitação desse tipo de comportamento, que muitas vezes é uma irresponsabilidade de quem, sabendo dos efeitos graves que a lei impõe a quem pratica esse tipo de conduta, passa a transferir para a vítima uma responsabilidade que é dele. E nós vemos isso em muitos julgados. Há julgadores que transferem à vítima a responsabilidade que é do agente do crime, não da vítima. Senão não seria vítima. Então, hoje, todo jovem sabe que não pode se relacionar com um menor de idade, entre aspas, né? Se há uma dúvida... Claro que a gente até brinca, né, que outro dia passou um programa em que a pessoa, antes de manter relação sexual, né, mandava preencher uma declaração, dizendo qual a idade, que estava consentindo com o ato. Quer dizer, as coisas estão chegando a um ponto de uma série de cuidados que se tem que ter, né, para, claro, talvez não cheguemos a isso, mas na dúvida tem que se certificar sim, porque a dúvida aqui não vai favorecer o réu. Em alguns casos, talvez, excepcionais, quando a pessoa tenha, de alguma maneira, sido induzida por atos concretos, e não simplesmente pela palavra da vítima, a acreditar que ela tinha uma idade que permitisse manter relações sexuais, isso pode, eventualmente, gerar um erro de tipo, mas isso é uma situação excepcional, né? Não pode servir de justificativa para o ato de violência. Eu tenho um caso aqui que eu gostaria de, para fechar esse assunto e passarmos para o último, pode seguir, que é do beijo roubado. É um outro caso que ilustra bem a nossa dificuldade de tratar essa questão com a gravidade que ela possui. Vejam, essa situação, a menina estava transitando, andando na rua, alguém chegou por trás, deu-lhe uma gravata, derrubou-a ao solo, colocou o seu joelho sobre o abdômen da moça e a beijou. E nisso veio passando um automóvel e ele acabou, com a reação da moça e com a aproximação do automóvel, ele desistiu. Se nós fôssemos analisar o beijo do ponto de vista patrimonial, eu até diria que foi um beijo roubado mesmo, porque ele, mediante violência e grave ameaça, roubou ali o beijo, né?
Mas vejam que essa expressão foi utilizada num sentido absolutamente inacreditável. Absolveu-se porque teria dito o tribunal que foi um beijo furtivo, um beijo roubado, despretensioso, né, uma coisa assim sem importância. Quando a vítima foi deitada ao solo com o peso do corpo do agressor, e só não houve algo além disso porque se aproximou um automóvel e demoveu o agente de prosseguir. Então, é mais um exemplo de uma situação em que a jurisprudência ainda tem muito que avançar. Vamos seguir. O CNJ tem exercido um papel fundamental no enfrentamento dessa questão, enfim, por meio de programas, né, e, sobretudo, resoluções. Essas 3 resoluções, eu faço questão de mencioná-las, porque são 3 resoluções editadas no mesmo dia 4 de setembro de 2018. Cada uma delas com um ponto específico, né? A primeira, 254, redefiniu a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A 255 instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, e a 252 estabelece princípios e diretrizes de atuação a mulheres gestantes e lactantes. Então, vejam como o CNJ tem se ocupado deste tema, procurando, de alguma maneira, auxiliar, interferir, incentivar, impelir todo o Poder Judiciário brasileiro no enfrentamento do tema. Uma dessas resoluções, no objeto do próximo slide, que é a 253, determina algo que deveria ser natural. E eu vejo que, com muita raridade, se encontram decisões judiciais, sobretudo de juiz de primeiro grau, seguindo essa determinação do Código de Processo Penal, que foi uma modificação introduzida numa das recentes reformas de 2008, determinando que a vítima, além de outros direitos que ela possui durante a persecução penal, tem o direito de ser informada daqueles eventos importantes do processo que interfiram com a sua vida, com a sua integridade, ou com a sua tranquilidade. Quem mais, além da vítima, tem interesse em saber que o réu foi solto? Não é a vítima que deve ser informada que o réu foi absolvido, ou que o seu processo foi arquivado, o inquérito foi arquivado. Então, nós precisamos incorporar essa rotina às nossas decisões. A vítima tem que ser avisada, é o mínimo que o Estado deve fazer, porque se já soltou quando tem que soltar, evidentemente, ou se absolveu quando tinha que absolver, é importante que a vítima saiba que o réu está solto e, portanto, se prepare para um encontro possível. Né? Então, esse é um reforço. Outro ponto importante, né, que tem sido tratado é a criação das varas especializadas. Né? Vejam que, eu diria, não só varas especializadas, eu tenho falado muito da importância dos tribunais criarem órgãos de segundo grau especializados. Não só em violência doméstica, um outro tema que é correlato, tribunais do júri. Eu presido o grupo de trabalho do CNJ sobre violência doméstica, para a implantação do formulário sobre o qual vamos falar rapidamente, e também de um grupo de trabalho para aprimorar uma instituição tradicional nossa, que é o Tribunal do Júri. Então, seria muito importante que não só tivéssemos um número maior de varas especializadas de violência doméstica, juizados, enfim, o nome que se dê, né, Justiça e Paz, como aqui na Bahia, como também câmaras, turmas, sessões especializadas nesses crimes. Porque os crimes que mais afligem as pessoas são os crimes que dizem respeito à vida, homicídio, enfim, lesões corporais, e que muitas vezes são colocados no meio de tantos outros e acabam perdendo a priorização que a própria Constituição confere a esse tipo de conduta humana. Né? Então, mas já está havendo uma realidade, o avanço, digamos assim, dos tribunais tem sinalizado que isso pode mudar. Enfim, até dezembro de 2017 havia já 122 varas, né, pelo Brasil afora, uma boa parte delas com setores
especializadas. Então, para finalizar, eu apenas faço a menção. O Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, instituiu esse grupo, do qual eu sou integrante como presidente, formado por juízes e juízas de todo o Brasil, de várias regiões do Brasil, que tem se reunido desde o início do ano com muito afinco para desenvolver e implementar um questionário que é um formulário, né, de avaliação de riscos, que já tem uma tradição em muitos estados, já existe implementado em vários estados, existe em outros países e que agora assume uma dimensão nacional, porque passa a ser uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para que todos os juízes do Brasil implementem as respectivas varas, né, juízes que lidam com violência doméstica. Esse formulário, evidentemente, é um formulário, a gente não vai ter tempo de abordá-lo, mas são 4 itens. Ele trata uma primeira parte sobre, enfim, identifica os envolvidos, faz um histórico da violência, de como é que foi essa violência concretamente, se foi praticada com arma de fogo, com faca, está aí o formulário, só para a gente, pode até ir deslizando lentamente aqui para a gente ir vendo. São 25 perguntas que a mulher irá responder, quase sempre em uma delegacia de polícia, mas não necessariamente, pode ser no Ministério Público, enfim, pode ser a Defensoria Pública, né, que tem uma parceria nisso, a vara. É um instrumento, uma ferramenta importantíssima que vai permitir esquadrinhar, não só não dar um retrato apenas daquela situação, mas um histórico, né, aquilo que os médicos fazem, né, a anamnese, né, que é o registro de tudo que a pessoa passou até chegar àquele momento, todo um histórico para fazer um prognóstico possível, responsável, sobre o que pode ocorrer no futuro e evitar, né, tanto quanto possível, a repetição dessa violência. Então, essa mulher vai responder perguntas muito simples, talvez com auxílio de um profissional, o que seria o ideal, nós tivéssemos equipes multidisciplinares já nas delegacias, no Ministério Público, na Defensoria, que pudessem contribuir para o esclarecimento dessas questões, que às vezes a mulher está num momento de tensão, não consegue responder direito. E isso vai para o juiz, o Ministério Público é ouvido, e o juiz, diante dessa realidade, vai decidir, ou pela imposição de uma medida protetiva de urgência, ou, eventualmente, decretar uma prisão preventiva. É claro que terá outras fontes para consultar nos autos. Ele terá também o próprio auto de prisão em flagrante, muitas vezes, um termo circunstanciado, enfim, o que tiver na audiência e documentos que estejam nos autos. Mas esse formulário, nós acreditamos e temos muita fé de que será um instrumento muito importante se nós realmente acreditarmos na sua eficácia para diminuir o número de atos violentos, porque ele vem conjugado com outras iniciativas da sociedade, das instituições, de proteção, de assistência, de amparo, casas-abrigo, centros de acolhimento, Ronda Maria da Penha, treinamento de servidores, de policiais, né? Porque é muita coisa para ser feita, né? Mas é importante a gente não desanimar e começarmos a agir. Então, para terminar, eu acho que estamos no caminho certo e eu finalizo lembrando aqui de uma quase conterrânea, porque eu sou mineiro, mas ela é goiana, né, de perto, Cora Coralina. Todos devem conhecê-la, uma poetisa da maior estirpe, né, que viveu quase 100 anos. Começou a fazer poesia já idosa, né, e nos deixou esse recado. Diz ela: eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro, primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore e veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. Que a gente possa dar esse fruto e essa flor com as nossas ações individuais. Muito obrigado.